for por aqui. Ah, que tu ficou quietinha, né? É, quieta. Coisa boa. Mas Então, estou seja gostando. bem-vinda. Obrigada. Bom te escutar. Bom te escutar, Obrigada. querida. Que bom, Ângela. Conhece constelação? Trabalha com constelação? Então, eu também sou consteladora, né? Ah, E quando você começa a participar, você percebe que há um enriquecimento, porque são diversas visões, só me acrescenta, né? sim. Ah, que bom, Ângela. Legal, colega. Bem-vinda. Hoje não consegui ficar no computador, que a internet não está legal. Estou no celular, Sim. e no celular sempre é mais difícil. Eu também estou no celular aqui por questões logísticas, mas o importante é a gente fazer, né? Porque se a tecnologia às vezes não está o ideal, mas o nosso querer faz acontecer também, Isso, né? Os isso. recursos que a gente tem no momento. Né? É isso. Bom, bem-vinda. Quem mais está aí? Vira um vício isso, né, Ângela? Oi? Vira um Vira um vício vício. esse negócio de Vira um constelação? vício, E depois que eu comecei, só completando, depois que eu comecei a participar, eu assisto com você, tem outra menina, que eu não sei se ela também, se ela é de Minas também, que eu tenho assistido, isso me deu mais segurança para atender online, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz alguns atendimentos online que eu fiquei assim, eu não sei se eu ficava mais feliz do que a cliente, né? Porque quando eu olhei, quando você percebe a reação do outro, você percebe o quanto é forte, mesmo online. Eu estou tendo a oportunidade, nesse período de quarentena, de rever alguns conceitos meus com relação ao online, sabe? Porque, como eu já tenho uma vivência no presencial de longo tempo, eu tinha os pés bem atrás, assim, com constelação online. Depois de um tempo, eu comecei a fazer, antes da pandemia, né? Comecei a fazer devagarinho e comecei a sentir que era possível. E nesse período da quarentena, eu acho que se apresentou com mais força em função da necessidade mesmo, né? Em função da necessidade de ter que ter recursos para as pessoas poderem se trabalhar, né? Se trabalhar e trabalhar também, né? Isso. Servir, ser servida, né? Então, eu tô, digamos assim, num namoro com a tecnologia. Eu também estou aprendendo. Eu já estou casada faz tempo, abrindo... eu adoro. Hã? Eu estou casada há tempo, eu adoro. Mas cada um no seu tempo, né? Tu é mais jovem. É por isso que eu gosto dessa interação com o povo de todas as idades, que a gente vai aprendendo dos outros. Eu adoro isso. Porque o presencial, ele, para ter, assim, por exemplo, pessoas de São Paulo, lá da Bahia, aqui de Porto Alegre, de outros lugares, né? Tem de tempo, dinheiro, né? E aqui está todo mundo aqui, né? Vai ali, toma um chazinho, vem, senta aqui. Então é uma coisa bem gostosa, bem aconchegante. Entrou a Maria Eugênia aí, bem-vinda, Maria Eugênia. Se apresenta para nós aí, guria. Tira o microfone, quer dizer, bota o microfone. Então, que bom estar aqui, né? Consegui hoje. Eu acho esse livro super legal, assim. Eu agora não tenho mais ele, né? Já foi, mas é muito bom, né? Poder acompanhar e rever algumas coisas. E eu fui professora durante, sei lá eu quanto tempo, a vida toda quase, né? E agora não estou mais trabalhando com alunos, mas eu acho muito importante continuar sabendo, até para poder orientar outras pessoas, né? Mas não estou mais trabalhando, não trabalho com constelações, nem nada disso. Só sou uma amante das constelações, né, Fábio? Uma simpatizante. Estudiosa também. Acompanho o trabalho da Fábio também, então há tempo. Bem-vinda. Bom te ter aqui também, querida. Muito legal. Então, tem mais alguém que chegou aí que eu não vi?
Andréia, oi, Andréia. Te mostra para nós aí, Andréia. Oi, hoje eu vou ficar com a câmera desativada. Tô deitada De aqui. novo? Tô cansada. Cara de sexta-feira. Nossa, Bota um nem falo. batom e aparece. Hoje a coluna tá reclamando aqui. Eu preciso ficar um pouquinho quietinha. Tá bom, querida. Fica à vontade aí, tá? Então, vamos começar, né? Vamos começar e quem for chegando é bem chegado. Como diziam, uma roda de poesia que tinha aqui em Porto Alegre, tem uma feira muito antiga, quem é daqui sabe, que é o Brick da Redenção, que é uma feira de antiguidades e de artes, e sempre tem muita arte acontecendo. E tinha uma roda de poesia antigamente, que vários poetas, e tinha um pandeiro, né? E aí começava assim a roda. Poesia entrou na roda, quem chegou é bem chegado. Então, aí, pedagogia sistêmica entrou na roda, quem chegou é bem chegado. Porque é uma sementinha que a gente vai semeando e cada um que pega para si uma sementinha e resolve plantar em algum canteirinho, é paz que a gente está semeando nesse mundão velho de meu Deus aí, né? Então, bem-vindas todas, digo bem-vindas porque acho que estamos aqui entre mulheres, por enquanto, né? Então, hoje Fabi, a nossa... Oi? Tá lá no YouTube tem homens, vai ter homens também. Olha, a Sara chegou também. Oi, Sarinha, bem-vinda. Oi. Querida. Tudo bom? Tá lá no YouTube, né? Então, bem-vindas e bem-vindos, todos. A gente está no segundo encontro de leitura desse livro, então, que é o livro da Mariane Frank, Você é um de Nós, Percepções e Soluções Sistêmicas para Professores, Pais e Alunos. Então, para quem não conhece a Mariane, ela é uma alemã que começou a estudar constelações lá nos inícios com Bert Hellinger, lá nos princípios que ele começou a trabalhar, ela começou a estudar com ele, e ela era professora numa escola da Alemanha, lá da região da Bavária, e é uma região, assim, na escola que ela estudava, que ela dava aula, era uma escola que tinha uma característica de ter muitos alunos, filhos de refugiados, de imigrantes. Então, era uma característica forte na escola. Os alunos, que parte da família ficou no país de origem, que tinham que aprender o alemão como sua segunda língua, e ela dava aula de todas as matérias, porque é um tipo de escola que tem lá, né? Schedule, deixa eu ver se tem um nome aqui. Hauptschule, que é uma escola assim, que tem 3 tipos de escola lá. E essa Hauptschule é uma escola secundária que recebe, assim, digamos, aqueles alunos que não têm lobby para ir para uma escola mais com mais recursos. E ela, como veio de uma criação, que o pai dela tinha escola também, e uma criação voltada muito para a arte, para a música, para a cultura, então ela sempre procurou trazer isso para a sua sala de aula, né? E essa abertura para esse novo. Mas ela ficou 11 anos dando aula, e já estudando com Hellinger e, inclusive, trabalhando com constelações, sem conseguir fazer essa ponte entre os ensinos sistêmicos fenomenológicos que o Hellinger trazia e a educação. Ela chegou ao ponto de querer largar a educação e se dedicar a ser terapeuta. Eu até comentei no encontro passado que isso aí é uma coisa assim que eu vejo em alguns professores que começam a estudar constelação, chegar uma hora querer largar
a educação, né, o magistério, para se tornar constelador. E depois de um tempo, começa a apaziguar isso dentro de si. E ela já estava nesse ponto, né, de querer largar, 11 anos sem conseguir, até que um dia ela deu um insight nela. E ela disse para os alunos dela que ela via os pais deles junto com eles, e que, na verdade, não eram 33 alunos na sala de aula, eram 99 pessoas, porque eram cada aluno com seus pais, e mais os pais dela, mais o marido, mais os pais dos filhos dela, mais os filhos dela, né? E eles ficaram muito surpresos com aquilo, uns acharam graça, outros ficaram sérios, e aí eles começaram a ver que aquilo que ela dizia tinha uma força. E ela, então, começou a trazer esses conhecimentos sistêmicos de uma maneira, assim, muito peculiar, né? Trazendo essa ideia, então, de que do amor que se tem pelos nossos pais, que muito embora, e às vezes quando se diz que eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe, na verdade, aquilo magoa a si próprio, porque a necessidade da alma é de amar os próprios pais. E aí, a partir dali, ela foi desenvolvendo todo um trabalho e começou a fazer uma experiência com eles, deles imaginarem nas suas costas, quando eles fossem fazer algum exercício de matemática, de alemão, alguma coisa difícil, experimentar fazer o exercício eles mesmos, só eles, ou imaginando alguém, o pai, a mãe, ou alguém importante para eles como suporte para fazer aquele exercício. E aquilo acabou se tornando um jogo que eles gostavam de fazer com e sem o suporte para ver o que eles conseguiam mais. E assim, em vez deles, por exemplo, como é comum da gente ver em sala de aula, né, os alunos querendo terminar mais rápido para ser melhor do que o outro, eles queriam ver como que eles eram melhores do que eles mesmos, com ou sem suporte. E aí foi muito interessante o retorno que teve isso. E na aula passada, então, no nosso encontro passado, a gente parou aí. Fizemos um exercício, um pequeno exercício de visualização, buscando lembrar quem na nossa infância nos serviu de suporte para a nossa aprendizagem. Que às vezes não é nem alguém, por exemplo, que fosse bom em matemática ou bom em português, mas às vezes uma avó que trazia um chazinho enquanto a gente estudava, ou que nos levava na escola, às vezes um irmão mais velho. Então a gente veio até aqui. Agora nós estamos no 2.2, que aí no PDF é 1.2, né? Que deu um probleminha aí, né, Dani? De impressão, eu acho, né? E a Dani vai começar a ler, e a gente vai lendo, lê uma parte, comenta, vocês têm liberdade de perguntar, de falar, de comentar, e a gente segue por 1 hora, tá? Pode mandar o PDF para mim? Sim, pode mandar aí, Dani? Posso, já. Espera que eu já te mostro. Vou abrir aqui. Eu estou abrindo o meu. Mais alguém quer? A Ângela também. Tá, eu vou botar no grupo. Vocês estão no grupo? Eu acho que elas não estão no grupo de educação sistêmica do WhatsApp. Tu tá, Ângela? Estou. Tá? Ah, tá. Ali tem. Eu vou compartilhar novamente para o pessoal encontrar. Mas eu acho que a Maria Eugênia não está no grupo. Agora você... Pelo teu WhatsApp, Fábio. Hã? Pelo teu WhatsApp, não fica mais fácil? Pelo meu? É. Deixa eu ver aqui. Vou mandar para ti, só um pouquinho.
O A grupo Dani que eu estou é Constelação Sistêmica, é esse? Não, Ah, não, Não. então não estou no outro. bota o número do teu WhatsApp aí que a gente manda. Ok. Tu botou no grupo, Dani? De novo agora? Acabei de enviar. Ah, tá. Eu tô aqui, tô em tudo que é lado. Por isso que algumas pessoas não conseguem me enxergar. Eu só não sei onde é que eu boto aqui, viu, gente? Ah, É a página no PDF, página 17. tem 3 pontinhos aí do lado. Ângela. Tu tá no celular, né, Ângela? Tá, clica em cima da tela, aí vai aparecer ali silenciar, interromper vídeo, compartilhar, participantes e mais, né? Aí tu clica em mais, aí vai aparecer lá em cima, desconectar áudio, bate-papo. Clica no bate-papo. E aí tu digita ali. Eu consigo mostrar aqui para vocês também. Tu vai adicionar ela, Dani. Ela mandou aqui? Mandou. Vou pegar. Mandei para Eugênia. Eu mandei para Eugênia, para o WhatsApp Não. dela. Tu mandou, Sara? Mandei. O livro? Eu mandei também. Eu mandei para Ah, Eugênia. tá. Então agora ela vai pegar. Tá, faltou Tá. o primeiro 9. É 97491, isso? Isso. 99194-2470. Mandaram, ela vai receber, então tá certo, tá tudo certo. Hã? Se vocês mandaram, ela vai receber, tá tudo certo. Então, Não, mas a Ângela não ainda, né? não é. Não, a Sara não mandou para a Ângela? Não, para mandou pra- Eugênia. Ah, tá. Então eu vou mandar. Vou adicionar ela aqui para mandar. Faltou 9 ali, viu, Dani? Ah, entendi. Ai, meu povo. Conseguiu? Não, o negócio demora, não é tão rápido. Vou adicionar ela aqui, senão eu não consigo. Sabe quando a gente está falando que o negócio funciona e demora, né? Foi? Jesus, como é que é isso? 74 é o código inicial? Não, eu tenho 9 na frente. É o 74. O código é 74. 74. DDD é 74. Depois
é 9. 99194 Ah, tá. 2470. Estou selecionando aqui para te enviar. Ok. Tu tá com o Chegou. WhatsApp ligado, Ângela? Tô sim, chegou. Viva a tecnologia. Não, que eu ainda não mandei, eu tô... Não. Não É é? porque eu Chegou? liguei, ele estava desligado o outro celular, e aí eu liguei e começou a chegar as mensagens, pensei que já fosse. Agora vai ir, agora eu vou te mandar. Agora eu consegui te adicionar. Ok. Ó, foi. Pronto, Ah, chegou. ai, Jesus. Tá, agora deixa eu abrir meu livro aqui também. Para nós começar o baile. Tem Isso que baile é aí bom ter um também? livrinho assim, ó, tá aqui com a gente. A gente sente o cheirinho, pode anotar. Tão bom. Esse livro é raridade. E o meu, deixa eu me exibir um pouquinho. O meu, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Já me exibi semana passada, me exibi um pouquinho de novo. Tem aqui o autógrafo da Mariane. Ela é uma pessoa muito interessante, uma lemoona, daquelas que está com 80 e... acho que uns 83 anos agora, né? Mas aquele vigor, né? Do povo alemão, assim, aquela coisa forte, dura, e ao mesmo tempo uma sensibilidade, assim, que é própria de quem se aprofunda, né? No trabalho sistêmico. Muito legal. Podemos começar, então? Conseguiram se situar aí? Ângela, achou, Ângela? Cadê a Ângela? Deve estar abrindo o livro. Bom, vamos começando, então, tá? E ela se acha. Tá. Estou abrindo o meu aqui, já começa. Assim. 17. Quem está com PDF é o 17, tá? Conseguimos achar? Posso começar aqui? É o 2.2, 1.2, né? Que está no de Aqui, vocês aí. aqui no PDF é 1.2 e a página 17. Os pais sempre nos acompanham. Então. Isso. Os pais sempre nos acompanham, introduzindo a imagem da família. A partir desse dia, a pergunta sobre a eficiência de aprender com um ajudante estava sempre presente. Os alunos começaram a me perguntar sobre os meus próprios pais, e eles ainda estavam comigo. Contei-lhes que meu pai já havia morrido, mas que pensava nele com gratidão, porque ainda era capaz de me ajudar em situações difíceis no meu trabalho na escola. O tema pais e filhos tornou-se um campo de grande interesse, para minha grande surpresa, pois já há muito que na sexta série se tratava de cortar o cordão umbilical,
da sexualidade, violência na TV, na rua e na escola, namoro, drogas e temas semelhantes. Os alunos me perguntaram se poderíamos usar o 6º período das sextas-feiras, era a aula de alemão. E eu frequentemente deixava livre para outros temas, para continuarmos falando sobre a família. Eles sentiam que eu deveria saber mais sobre o assunto. Olha, eles sentiam que eu deveria saber mais sobre o assunto. Eles já querendo que ela soubesse mais sobre eles, né? E eu senti que eles queriam falar mais sobre si mesmos. Assim, nas sextas-feiras, nós nos sentávamos em um círculo. Um garoto nos disse que ia ganhar um irmãozinho, ia ganhar um irmãozinho logo. E um outro disse que ele não gostaria disso, porque assim não receberia mais tanta atenção dos pais. O assunto era se havia ou não menos amor quando havia mais irmãos e irmãs em uma família. O amor podia ser compartilhado e se os pais continuam ou não a amar os seus filhos mais velhos quando precisam se dedicar ao bebê, né, que chega. Para minha surpresa, a conversa transcorreu sem distúrbio e ninguém ficou enfastiado. Mais que isso, havia uma excitação no ar associada a um sentimento de expectativa por parte da classe. Então, contei a eles que algumas vezes jogavam um tipo de jogo familiar com outros adultos. Naturalmente, muitos quiseram jogar imediatamente. Expliquei que para jogar esse jogo tinham que pegar um representante e colocá-lo como se fosse pai e mãe, na constelação, né? Irmãos, irmãs e assim mesmo. Então, mostrei-lhes usando minha própria família de origem. Eles já sabiam que eu tinha 2 irmãos, que minha mãe ainda estava viva naquela época e que meu pai já havia falecido. Posicionei a constelação da minha família com a ajuda de 5 alunos da classe. Naturalmente que todos queriam representar o membro da família. No início, houve também um certo desapontamento, pois com o posicionamento da constelação, o jogo já havia acabado. Após ter colocado todos os 5 representantes, ficaram em silêncio e pedi a cada um deles, que me dissesse como se sentia. A menina, que estava representando minha mãe, disse que gostaria de estar mais próxima de seu marido. Eu tinha colocado o representante de meu pai um pouco atrás, e ela estendia seus braços na direção dele. Fiquei muito triste. Já estava sentindo a tempo que minha mãe estava se preparando para morrer. As crianças estavam mudas, embora nada tivesse acontecido, além de ter colocado 5 delas em uma certa posição. E a garota que estava representando minha mãe teria expressado seus sentimentos. Elas sentiam que faziam parte de um campo que havia emergido com a colocação e sentiram uma tristeza. Nesse dia, terminamos o jogo e os alunos perguntaram se também poderiam constelar as suas famílias e ainda se os representantes poderiam expressar seus sentimentos quando as famílias deles fossem colocadas. Eu sugeri que primeiro seria melhor refletir sobre isso durante um tempo e disse que uma imagem da família é também algo que pode ser muito íntima e talvez nem toda criança quisesse compartilhar isso com toda a classe. Eles aceitaram, mas não por muito tempo. Disse a eles que a família é a coisa mais importante que temos e que quase não precisávamos refletir sobre isso. Todos sabem. Dani, Criança... Dani, lembra que a gente combinou até aqui? A gente combinou de ler até aqui e dar uma parada para comentar? Ah, tá. Desculpa. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui, aí eu olhei até a minha anotação.
E eu te chamava depois que eu me dei conta que o microfone estava desligado. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que ela começa posicionando a família dela. Eu achei muito interessante isso, porque, como ela diz, né, a família é uma coisa muito íntima, e nem todo mundo está disposto a ver a sua família exposta. E esse trabalho com a pedagogia sistêmica é um trabalho em que ele só é possível quando o professor inclui a sua própria família. Então, ela começou da melhor maneira, a meu ver, possível, porque ela começou posicionando a família dela. E, com isso, ela mostrou a sua própria humanidade. E os alunos se sentiram muito honrados de estar representando os lugares da família dela, né? E viram a tristeza dela. E eu fiquei pensando no que cresce em termos de respeito de turma, isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Não, Então, vou mas seguir. Oi, um momento. Pode falar. Eu achei interessante, eu agora me coloquei como avó, que sou, né? Fiquei pensando a importância de você dar exemplo, né? De você, dessa coisa do brincar, porque para as crianças eles entenderam que era um jogo, né? Uma brincadeira. E aí há uma conquista, é muito interessante. Eu pude ter a oportunidade de praticar isso em sala de aula, né? Com os meus alunos. E foi muito forte. Foi muito forte e até assim, em alguns momentos eu fiquei, opa, porque alguns alunos sentiam coisas muito fortes ali. E me chamavam num cantinho, professor, eu senti isso. Não queriam dizer para a turma, para não expor. Então, é muito forte mesmo isso. Só posicionar ali o efeito, né? Que dá. É muito forte. O campo traz a informação. E outra coisa também que ela falou ali, que na sexta série, né? Sexta série é 11, 12 anos, alguns 13, né? Os interesses, via de regra, já estão em outras coisas, né? Cortando o cordão umbilical da família, né? Estão na sexualidade, violência, na TV, na rua, namoro, drogas. Então, ela achou que esse tema família não ia suscitar neles o interesse. Mas, no entanto, suscitou, e suscita mesmo, porque toda vez que eu trabalhei com meus alunos esse tema família, houve assim um profundo engajamento. E a turma, as turmas onde eu trabalhei, cresceram enquanto turma, enquanto união, enquanto respeito de turma. Então, assim, eu gostava de fazer questionário com algumas perguntas no início do ano, e uma que eu perguntava é assim, qual é a coisa mais importante para você na vida? Eu posso dizer que 100%, com alguma raríssima exceção, dizia família, ou a minha mãe, ou a minha avó e a minha mãe, ou a minha mãe e meu pai. Então, é muito forte mesmo. E a maneira como, via de regra, não é levado isso em consideração dentro da sala de aula, a perda que se está tendo de engajamento desses alunos nas propostas, no aprendizado, né? No sentir-se liberado para poder aprender. Podemos seguir adiante? Sim. Disse a eles que a família é a coisa mais importante que temos e que não precisávamos refletir sobre isso. Todos sabem que toda criança ama seus pais, mesmo quando eles a tratam de forma injusta, e mesmo quando nós os odiamos. Aí houve um grande tumulto.
Alguns queriam me convencer de que odiavam tanto seus pais que nunca mais poderiam se sentir conectados a eles, porque eles proibiam muitas coisas, ralhavam e batiam neles. Contudo, outros contaram que não podiam dormir à noite enquanto não estivessem novamente bem com eles. Deixei tudo isso se assentar e disse: sei que algum de vocês estão tendo um tempo difícil com seus pais e têm sido tratados de forma injusta ou foram feridos por eles. Espera aí que eu me perdi aqui. Mesmo assim, permaneço em minha convicção de que nós amamos nossos pais e que lá no fundo ficamos zangados conosco mesmos quando os odiamos, dizemos coisas más sobre eles ou desejamos que algo ruim lhes aconteça. Mais tarde, algumas crianças me escreveram cartinhas, recordações em que descreviam como se sentiram quando estavam com raiva de seus pais. Após uma semana, os alunos falaram novamente sobre a imagem da família. Alguns já tinham feito esquemas ou desenhos mostrando como queriam posicionar os membros de sua família. Já não havia mais escapatória, e assim começamos posicionando a constelação da família de Josip. Josip tinha vindo com seus pais da Croácia para a Alemanha, e sua mãe estava esperando um bebê. Os alunos queriam que o bebê, ainda não nascido, fosse incluído na constelação. E, segundo as suas ideias, o melhor lugar para ele seria de cócoras aos pés da mãe. Josip levou os representantes para os seus lugares, lenta e cuidadosamente. Eu me lembro disso como se fosse ontem. O pai e a mãe estavam próximos, um ao outro. Em frente a eles estavam as duas crianças e o bebê, ainda por nascer, agachado aos pés da mãe. Então, Josip ficou triste e disse: a vovó pertence a essa imagem. Infelizmente, vive na Croácia. Assim, pegou ainda outra garota e colocou a próxima à sua mãe, como avó. Imediatamente, a representante da mãe disse que se sentia bem de ter sua mãe tão perto dela. Josip ficou profundamente tocado e feliz quando viu os representantes lá, de pé, e também que agora a sua mãe tinha o apoio da avó, e sorriu, olhando para o bebê ainda por nascer. Todos os representantes disseram que estavam posicionados no lugar certo e se sentiam bem. Uma vez mais, a calma se espalhou pela turma por alguns minutos, e mesmo os alunos mais agitados ficaram tocados. Mostrei a eles como podiam sair de seu papel. Josip agradeceu a todos e os representantes sacudiram seus braços e pernas. Eu havia dito que, desse modo, retornariam aos seus próprios sentimentos. Mais tarde, os representantes disseram que tinham tido sentimentos completamente diferentes do que costumavam ter. O garoto que tinha atuado, entre aspas, como pai, disse que gostaria de saber se o pai de Josip também se sentia de forma semelhante, pois ele tinha ficado orgulhoso de Josip. Subitamente tinha sido despertado nas crianças o interesse pela diferenciação dos sentimentos, especialmente quanto à qualidade e os tipos diferentes de sentimentos dos pais. Algumas delas disseram que nunca haviam pensado sobre que tipos de sentimentos seus pais e irmãos tinham por elas. Muitas delas expressaram desejos de serem adultos ou crianças na próxima vez. Houve um dilúvio de perguntas sobre se fazia diferença ao modo como os membros de sua família são posicionados ou se pai e mãe sempre estavam um ao lado do outro. Já eram perguntas difíceis, pois alguns alunos tinham pais divorciados, que viviam sozinhos ou com novos parceiros. Os pais de alguns deles tinham morrido na guerra, e eles viviam sozinhos, com suas mães. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Até aqui? Não?
esse sentimento de respeito, né? Eu me lembro que quando eu fiz isso em aula com os alunos, teve alunos que normalmente em aula eram indisciplinados, faltavam com respeito com outros colegas, e na hora de estar representando, por exemplo, o pai, o avô do colega, e eu perguntava como que tu te sente, como é que tá aqui nesse lugar, diziam muito honrado, sabe, um linguajar que não é seu, uma coisa do campo ali. A Andréa diz, fico imaginando qual a idade deles. A idade deles era sexto ano, sexta série, 11, 12, 10, 11, 12, 13 anos. Então, olha a riqueza da coisa, de que começa a despertar neles essa consciência dos sentimentos, que os pais têm sentimentos diferentes dos deles, que os pais sentem coisas que eles não imaginam, e que isso permite a eles refletir sobre os seus próprios sentimentos e poder falar isso, se sentir liberado para falar isso de uma maneira mais tranquila dentro de uma sala de aula. É o sonho de quem sonha com uma educação de paz, né? Vamos adiante? Dani, sua vez. Sim. Vou compartilhar a tela que quem está sem livro consegue acompanhar também. Disse-lhes. Me ouvem? Acho que... Disse-lhes que não havia regras ali. Tá na tela, né? Disse-lhes que não havia regras e que em cada um de nós existia uma imagem interna de nossa família que poderíamos constelar e que essa imagem interna mudava constantemente, que cada criança tinha seu bom lugar e que poderíamos encontrá-lo se constelássemos. Quanto aos parentes que haviam morrido ou não estavam mais vivendo com elas, disse que seus corações iriam dizer onde deveriam ser posicionados, distantes ou mais próximos. Nessa turma, mais de 50% dos alunos eram crianças estrangeiras, sérvios, croatas, também turcos e uma garota afegã. Quase todas haviam perdido um membro de sua família e seu interesse se concentrava espontaneamente dos mortos. Naturalmente, que não desistiram enquanto não concordei em usar as aulas de alemão das sextas-feiras para fazer constelações familiares pelo tempo que sentisse que isso era importante para elas. Nós constelamos as famílias e falamos sobre uma variedade de perguntas que surgiram nesse contexto. Algumas crianças tinham um irmão ou irmã faleceram. Elas trouxeram fotos e nas constelações recordávamos juntos essa criança morta. Com isso, elas foram desenvolvendo por si mesmas rituais e frases que diziam para os mortos. Olha que lindo isso, porque era uma coisa que eles mesmos criavam, né? Uma vez, uma menina ajoelhou-se diante do representante do seu pequeno irmão, que havia colocado agachado entre os representantes dos pais. Ela disse: caro Fred, que pena que você morreu. Você me faz muita falta. Gostaria de brincar com você. Chorou dizendo isso, e sem nenhuma instrução da minha parte. Moveu-se lentamente em direção a ele e o abraçou. Recuou rapidamente.
tinha com certeza ficado um pouco confusa por seu ato espontâneo. Então, os dois representantes dos pais também começaram a chorar e limparam suas lágrimas furtivamente com a manga da camisa. Quanto mais famílias nós constelávamos, tanto mais precisamente os alunos prestavam atenção a seus sentimentos. Cada vez, de maneira mais precisa, os representantes notavam por si próprios que poderiam e podiam sentir os mesmos sentimentos das pessoas dessa família, sem saber nada sobre ela, em situações tristes como essa do pequeno irmão que morreu. Até choravam sem querer. Não podiam explicar isso, e eu disse que também não poderia explicar, mas sabia que era assim mesmo. Disse ainda, nós temos uma consciência que existe entre as pessoas que as conecta, a interconsciência. Está sempre aí. Nós percebemos muito das pessoas à nossa volta, mas nem podemos falar sobre isso. Também disse que cada família tem seu próprio campo, e dentro desse campo familiar, cada um está cônscio dos sentimentos do outro. Agora, eles queriam saber se isso só se aplicava à família ou se funcionaria também entre eles como colegas de classe. Prometi-lhes que iríamos experimentar, e foi o que fizemos durante as semanas seguintes. Olha onde vai assim, o pensamento das crianças, né? Que elas já começaram a fazer as relações. Olha isso para a aprendizagem. Se esse campo funciona só com a família, ou funciona com a turma também, as mesmas regras valem para... Olha, isso aí, em termos assim de estudos, dentro de uma escola, né? As relações que são capazes de fazer, pensando que tudo faz parte de um grande sistema, todas as matérias, pensa, tudo que dá para se desenvolver, né? Com relação a isso. E a Angélica Oliveira, numa das palestras, ela fez isso com as disciplinas. Ela fez com a matemática, né? Isso. E a Angélica Oliveira, que ela falou aí, para quem não conhece, ela tem um centro, ela e o marido dela, o Centro Kudek, lá na Cidade do México, que eles, então, quando o Hellinger saiu da Alemanha, que aconteceram coisas lá na Alemanha, que ele foi expandir as constelações, né? E então ele começou a dar seminários lá na Cidade do México, e eles começaram, esse é um centro educacional tradicional lá no México, que vai desde o jardim de infância até mestrado, doutorado, e hoje em dia todo o ensino ele tem esse enfoque sistêmico. Então é muito interessante. E eu fiz quando eu fiz a minha formação em constelações, o módulo de educação sistêmica foi ela que deu, né? E como ela é professora de química, ela fez uma relação assim sistêmica com a tabela periódica, cada elemento da tabela periódica ali. Foi uma coisa muito interessante. Claro que eu não lembro agora, né? Porque tabela periódica não era o meu forte no colégio. Mas, para mim, naquele momento que ela fez aquilo, redimensionou a tabela periódica, que para mim era uma coisa assim, de outra dimensão, passou para ser uma dimensão mais acessível, né? Mas muito interessante. No congresso que eu fiz no passado, ela falou também sobre isso, sobre os posicionamentos da tabela periódica. Porque ela é da área da química, né? Professora de química. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Fala, Maria. Diga. Eu fiquei pensando ali, né, que as crianças estão numa aula, né? E aí, crianças de nacionalidades variadas durante um período de guerra, né?
Então, que coisa complicada para eles, né? O processo de aprendizagem, com todas essas perdas junto, né? Sem ser processadas, porque tu tá numa escola, tu não tem que ficar falando daquilo ali, né? Mas aquilo está lá, as figuras estão presentes, os familiares distantes que ficaram não sei aonde, a avó e tudo, né? Então, que maravilha poder entrar em contato com isso, né? E, e como isso abre possibilidades dentro da própria aprendizagem, como vocês estavam falando, né? Mas, assim, a gente sabe que a aprendizagem, ela passa pela afetividade, né? Aí a afetividade está bloqueada, está, né? Tem que botar debaixo do tapete, assim, porque eles estão precisando lidar com outras coisas, né? E lá pelas tantas no texto também fica bem claro, assim, quando eles começam a perceber, né, como é que os outros sentem, né, os familiares das outras crianças sentem, essa sensação de irmanar-se, né? Todo mundo sente igual aqui, né? Que coisa linda isso, né? Durante um tempo super difícil, com tantas perdas, né? E isso é uma coisa maravilhosa, assim, se pudesse, né? Se pudesse botar em prática, né? Sempre, assim, né? E o Tem isso nas poder, escolas. e o poder de conexão que isso gera entre eles, né, Maria? De eles estarem Empatia. vinculados, conectados, e isso empáticos um com a dor do outro. E eu fico pensando isso numa turma mesmo, que a gente sabe, né, que existe ali os bullying e tudo mais, o quanto isso muda esse cenário. Porque ali torna todo mundo igual, não tem por que existir bullying, são todos iguais, são todos crianças, são todos alunos, estão todos vivenciando as mesmas questões. Quando vai para o lado prático da família mesmo, as questões são muito semelhantes. Quando envolve sentimento, as questões são sempre semelhantes, né? Os sentimentos são os mesmos, só variam de repente um pouco aqui, um pouco ali, mas quando tu posiciona, e eles, né, tinham esse desejo que partia deles, né, eles instigavam cada vez mais esse conhecimento nessa área, então quando eles se posicionam no lugar do outro, eles sentem na própria pele, né, a dor ou a alegria do colega, e isso vincula, e quando tu vincula não tem por que ter bullying, não tem por que ter deboche, não tem por que ter nada disso, é um outro nível de aprendizagem de fato. E é isso que eu achei incrível, né? Esse olhar da educação sistêmica, da constelação. Quando tu realmente, nesse cenário que ela está apresentando, de fato, tu se coloca no lugar do outro. Tu, de fato, tu sente a empatia de estar no lugar do outro. Isso muda tudo. E a possibilidade de poder falar a respeito da morte, né? Que é um tema que, na maioria das vezes, é tabu. E quantas perdas ali, né? Quantos... aquele aluno que perdeu o irmãozinho, né? Poder falar aquilo, poder resgatar. Eu me lembro que, numa das vezes que eu fiz com meus alunos, teve um aluno que ele me chamou num canto e disse assim, professor, porque primeiro eles fizeram no papel, o genograma ali, né, posicionando para depois fazer no chão. Né? E ele me chamou num canto e disse assim, professora, eu tenho um irmão que morreu, eu boto ele? E aí eu disse, tu que sabe, querido, tu te sente à vontade, se tu te sente à vontade para botar, tu bota. Daí ele botou. Aí no dia que foram representar a família dele, ele me chamou de novo no canto e disse, professora, não bota meu irmão. Aí eu senti que ele não estava se sentindo assim autorizado, era uma coisa tão íntima dele ali, uma dor tão profunda dele, que ele não queria expor aquilo. Aí eu disse para ele, não, tudo bem, querido, não, a gente vai botar quem tu quiser, mas o importante é tu ter isso no teu coração, que tu inclua ele no teu coração, que ele também faz parte. Aí ele respondeu para mim assim, assim com um suspiro, uma sensação de alívio. Né? Muito forte essas coisas. E tem professores que não querem
trabalhar com esses temas, não querem conhecer mais a respeito disso, porque acham que é mais trabalho, já de tanto trabalho que tem, é mais trabalho, mas na verdade não é mais trabalho. Facilita o trabalho, porque distribui peso, né? Então, eu fiquei pensando exatamente isso, Fabi. Eu falei assim, nossa, eu sou psicóloga, mas se eu for pedir para um professor fazer isso, ele vai falar, nossa, se os 30 ou 40 quiser constelar, como que eu vou fazer? Passar o ano inteiro constelando? Eu fiquei imaginando isso, o que daria para ser feito, sabe, assim, adaptativo, tipo um movimento, alguma coisa com a sala. Na verdade, sabe, Andréia, esse livro aqui é os primórdios da educação sistêmica, da pedagogia sistêmica. Quando ela começou por aqui. Então, mas depois, com o tempo, com a prática, ela foi vendo que era muito forte para fazer isso em sala de aula. Quando eu fiz o seminário com ela, que acho que foi em 2016, eu acho que eu fiz o seminário com ela em Curitiba, que ela veio, ela falou isso, que hoje ela não fazia mais esse tipo de posicionamento, porque ela não se sente autorizada pelas famílias, porque naquela época ela fez, mas hoje ela não faz mais. Bom, quando ela falou isso, eu já tinha feito com os meus alunos também, né? Então, já tinha feito. Mas eu tinha percebido que é muito forte, que se mexe... Porque uma coisa é nós estarmos num trabalho de constelação, um trabalho terapêutico, né? Que as pessoas estão lá para isso, ou numa palestra, fazer algum exercício. Outra coisa é a gente lidar com crianças, com jovens que estão sendo entregues para ali enquanto escola, né? Mas, sabe, Andréia, muita coisa a gente pode fazer sem precisar necessariamente fazer uma constelação ou fazer todo esse movimento. Porque fazer um trabalho de eles poderem falar a respeito dos sentimentos, poderem falar a respeito dos pais, poderem um sentir o lugar do outro dentro da própria turma. Tem muita coisa que pode ser feita. Devagarinho, com respeito. Eu fiquei pensando que se trabalhar porque eu trabalho num projeto social com crianças carentes, né? E eu fiquei pensando na história dos exercícios sistêmicos. Eu acho que para eles seria muito importante também fazer um trabalho, eu acho que eu teria medo de trabalhar a história das famílias mesmo, é muito interessante ver isso, mas tem realidades que é difícil. Mas eu pensei nos exercícios sistêmicos, na história de imaginar o pai e a mãe com a mão no ombro. Acho que para eles isso era enriquecedor para as crianças. Ângela, eu sou professora de educação infantil, então eu cuido dos pequenos. Então a minha abordagem com os pequenos já é um pouquinho diferente, porque claro que eu percebi que com eles eu não poderia fazer uma constelação. Então a gente faz algumas pequenas intervenções. Por exemplo, até essa parte de brincar, né, de ter o pai e a mãe, isso a gente chegou a fazer quando eles estavam dispostos a fazer. Mas aí só o pai e a mãe, aí eles abraçam o pai, abraçam a mãe, se eles quiserem. Sempre muito espontâneo, sabe? Sempre muito respeitando a vontade deles. Quando eles estão com saudade do pai e da mãe, por exemplo, tô com saudade do pai, tô com saudade da mãe, porque a realidade da educação infantil é das crianças que chegam na escola de manhã e saem já de noite, né? Então eles passam o dia inteiro longe dos pais. Então, às vezes, tem momentos que eles vão sentir saudade do pai, que às vezes sim, ou que eles ficam mais agitados. Aí a gente percebe que tem alguma coisa, vai conversar. Então, a gente faz alguma abordagem com eles nesse sentido, o aluno vem estar com saudade do pai, uma coisa assim. Aí chama um outro amiguinho que esteja disponível, que queira participar, né? Faz de conta que é o pai, faz de conta que é a mãe. E o que tem vontade de fazer? Tem vontade de abraçar, tem vontade de beijar. Aí, essas coisas, assim. Outra coisa que pode se fazer é colocar uma música suave e fazer, assim, esses exercícios sistêmicos, fazer, assim, essas meditações, mas, assim, de forma muito breve,
pelo menos com a minha realidade, né, que os meus são pequenos, de forma muito breve e sem ser longo, sabe? E também não trazendo uma constelação, mas assim uma visualização breve para eles. E daqui a pouco já liberar eles para brincar, liberar eles para fazer uma outra atividade, para que eles fiquem bem à vontade e confortáveis com isso. Aí, complementando ali para a Andrea também, como eu estava comentando, né? Na minha realidade, deles serem pequenos, é assim que eu tenho feito com eles, né? Com exercícios sistêmicos mesmo, e não só exercícios sistêmicos. Às vezes o que eu faço, eu tenho uma lâmpada colorida, eles gostam muito de cores também, então boto uma música suave, boto aquela lâmpada, a gente vai conversando sobre as cores que estão ali, o que eles veem aquelas cores, e aí eles ficam relaxando. Tem uma vez que aconteceu assim, que eu estava com essas, né? Se você aquela cor, não sei o quê, uma música suave, a gente olhava para aquela cor e pensava, e se botava a mãozinha no coração e sentia o que aquela cor trazia, não sei o quê. E tu imagina, eles, os mais agitados, Ângela, depois que eu liberei eles para ir para a pracinha, que a gente tem, na escola a gente tem rotina e horário para tudo, né? Então, quando eu liberei eles, que já era a hora da pracinha, deles poderem ir para a praça, os mais agitados não queriam ir para a praça, queriam ficar ali, ouvindo a música, olhando para a luzinha, para as cores. Então, eu acho que quando a gente tem esse olhar atento do coração mesmo, a gente sente o que eles querem e a gente vai indo na onda deles, respeitando isso, sabe? Eu também acho que, realmente, uma constelação, pelo menos eu fiquei sentindo assim, não tem condição, nem eles têm condição de fazer uma constelação. Mas a gente vai fazendo outros movimentos que vão se adaptando à faixa etária deles, à realidade deles, ao que eles estão disponíveis, assim, para captar, sabe? Então, acho que vai muito da nossa sensibilidade. Naquele momento que a Mariane trouxe isso no livro, coube, porque eles estavam ansiando de falar sobre as suas mortes, sobre as suas perdas, sobre as suas dores. Hoje, a gente já passou por essa etapa. Eu acredito que tudo são momentos que a gente pode ir superando, vivenciando. Então, hoje que a gente tem um outro conhecimento, a gente pode fazer de uma outra maneira. Está errado fazer daquela? Claro que não está errado, porque se funcionou naquele momento, funcionou daquele jeito, o que foi, as coisas, né, na constelação a gente sabe, o que foi, o que é. Então a gente vai criando uma maneira que funcione para cada um, que funcione para cada turma, que funcione para cada professor. Essa ideia de o professor pensar que é mais um trabalho para mim, me remete muito. Eu já falei isso outras vezes, eu vou falar de novo, porque me remete muito àquela coisa que eu fico perguntando para mim mesma. O que leva o professor a escolher essa carreira? Porque se o professor pensar de novo mais trabalho, ele quer essa profissão, quer seguir essa carreira para quê? Porque o trabalho, a coisa trabalhosa, ela depende muito de como a gente encara isso. Aprendendo um pouco aí nesses montes de estudos que a gente vem fazendo ao longo da vida, e falo humildemente, porque esse monte de estudo ainda não é nada, né? Tudo que a gente aprende ao longo da vida, por mais estudo que se tenha, não é nada. Então, tem tudo que se precisa ainda aprender. Mas o pouquinho que a gente aprende, o que fica para mim muito forte, eu falo realmente assim aqui do meu coração, né? Que é, se você quer ter uma profissão, faça com que isso seja uma coisa tão prazerosa que você faria até de graça. Não que a gente precise fazer de graça, porque a gente precisa de trabalho, a gente precisa do retorno, a gente precisa dessa troca justa. Mas que isso seja tão prazeroso para nós que, por exemplo, se nós nos aposentarmos, a gente possa escolher isso como uma forma de estar auxiliando o próximo, como uma forma de voluntariado. Sabe? Que isso seja realmente uma coisa que vibre no nosso coração de fazer. Quando isso for real dentro de nós, a gente não vai mais ouvir os professores dizendo, mas é mais um trabalho, é mais uma dificuldade, é mais um... Sabe?
E aqui é um desabafo. Mas também é uma forma de a gente estar refletindo sobre isso, sabe? Juntos. E não é mais um trabalho, é mais leve, porque distribui, né? Bom, a gente vai se aproximando da conclusão. Vamos ler ali 2.3, sentindo os sentimentos de outras pessoas, a interconsciência, que foi o que ela já introduziu ali, né? Dizendo que existe uma consciência que está conectada entre todas as pessoas, né? Os alunos trouxeram dezenas de propostas para constelar, entre elas as relações entre irmãos ou com um dos pais. Alguns expressaram um desejo de melhorar algo nas relações, outros só queriam saber se funcionava. Então deixei que algumas crianças colocassem somente representantes para si e sua mãe ou seu pai. Elas mesmas deveriam determinar cuidadosamente a distância, a proximidade e o ângulo das pessoas entre si. Pouco a pouco, a turma desenvolveu um senso muito apurado para as constelações, e alguns deles já diziam: "Ó, você realmente está tão longe de seu pai?" Ou "Você tem de virar na direção do seu pai ou mãe. Você não pode ir tão longe, você não é um adulto ainda." Essas e outras frases similares surgiam bem espontaneamente. Em seguida, gostaria de descrever algumas constelações do modo como aconteceram. E aí já entra nas constelações, né? E a gente pensou, então, ir até aqui. Não sei como é que... E aí a gente continua, entra na parte das constelações no encontro da semana que vem. Pode ser? Fica com esse gostinho de quero mais. É verdade. Para mim tá bom, tá ótimo. Sempre fica Para não ficar gostinho de quero cansativo, mais. né? Paramos, então, aqui no 2.3, né? Começamos na semana que vem com Wolfgang, que não é o Amadeus Mozart, mas é um Wolfgang. E eu me lembro que teve um período lá na escola que eu usava meus períodos de planejamento, a Dani falou de voluntariado, né? Usava meus períodos de planejamento para fazer oficina de autoconhecimento com os alunos. E depois até acabei ganhando horas para isso, mas foi um período assim, foram 4 anos, e era justamente essa faixa etária de 6º ao 9º ano. E eu fazia direto constelação com eles nesse grupo aí, né? E eles diziam: "Professora, tem que mudar o nome, não pode ser grupo de autoconhecimento, é grupo de choro e reconciliação." E acontecia cada coisa naqueles grupos ali, que era no turno oposto, né? Que eu dizia: "Meu Deus, o que eu estou fazendo com esses alunos? Amanhã os pais vão vir reclamar." E aí, no outro dia, eles chegaram bem faceiros, felizes. E os pais vinham conversar comigo, houve mais proximidade com os pais, né? Então, uma das coisas boas de se trabalhar com a pedagogia sistêmica na escola é que os pais começam a se aproximar da gente. Eles sentem que eles podem, que tem um campo seguro para se aproximar. Seguro. Que não vai ser julgado, ou que, pelo menos, não tanto, né? Que a gente está ainda em treinamento de não julgar, né? Mas já tem esse senso de não julgar, de acolhimento. Isso faz toda a diferença. Uma mãe que tem um filho que todo dia chamam na escola, vive sendo suspenso, aí de repente chama na escola para conversar sobre: "Que legal isso aqui que teu filho fez. Olha que legal esse desenho que teu filho fez aqui. Que coisa legal. Olha que legal ele conseguiu fazer isso aqui. Pô, me chamou na escola para isso." Eu já começa a se criar um outro nível de vínculo. E ela já consegue começar a olhar a escola de outra maneira também. Sentir que ela pode fazer parte da escola também, né? E aí o filho se sente mais tranquilo para aprender, porque
vê que existe essa interação. Então, tem muita coisa que pode se fazer, as histórias, a arte, de uma maneira geral, é muito fértil para trabalhar de forma sistêmica. Aqui a gente só está fazendo puxando o fio do novelo, né? Porque tem muita coisa. E a nossa criatividade é infinita. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa antes da gente concluir? Eu só queria perguntar, todo mundo aí é do Sul, é? Porque o sotaque... Só o meu sotaque que é diferente. Não, tem a Andréia, eu sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Tem acho que ela saiu, né? Como é o nome dela que estava aqui? Saiu também. É de São Paulo também. De Guarulhos. Da onde tu é, Maria? Maria. Ela é da Bahia. Não sentiu sotaque? A Ângela é da Bahia. Não, Bahia. Mas eu morei 3 anos aí. Eu tenho uma filha que mora em Canoas. Já tem 15 anos que mora aí. Então, Canoas pertinho daqui. Eu morei já é meio 3 anos com baiúcha. ela. E a Maria diz de onde tu é, Maria. Eu sou de Porto Alegre também. A voz está dizendo. Também trabalhei na Restinga, lá com a Fabiane, né? A gente trabalhava na prefeitura também. E a Fábio falando assim, né, dessa relação com os alunos, eu lembrando, né, porque eu era professora de artes, né? Então a arte facilita muito esses processos, assim, né? Porque coloca eles em contato com o sentimento, né? E é muito interessante, assim, porque eu não fazia constelação, né? Nada disso, assim, mas eu trabalhava com meditação com eles. Então era um momento em que eles entravam em contato com o seu sentimento, né? Quando a gente fazia visualizações, colocava músicas, né? Numa época assim que nem se ouvia falar nisso, eu fazia meditação, 85, 86, 87. E até hoje assim eu tenho contato com ex-alunos e eles me dão um retorno muito legal desse período, assim, né? O pessoal mais velho, a gurizada diz, gurizada, né? Agora tudo tem gente que já é avó e eles dizem isso, assim, né? Como eles gostavam das aulas de meditação, que o trabalho com arte era um espaço de liberdade para eles, né? Que eles podiam se expressar sem crítica, sem julgamento, nem eu fazia avaliação, até eu era bem dura assim na avaliação, mas eles sentiam isso, assim, a questão da valorização do trabalho, da valorização ser real, né? E uma menina me disse ontem que ela se sentia valorizada, era o lugar onde ela se sentia valorizada, era dentro da aula de artes. E ela contou, ela tinha muitos problemas em família, assim, né? Pai alcoólatra, agressor, coisa assim. E a gente não fica sabendo em sala de aula, né? É difícil, eles não falavam. Hoje eu não sei como é que está, né? Eu acho que eles estão com um pouco mais de liberdade, porque está na mídia o tempo todo, né? Agressão e abuso e essas coisas, mas eles não falavam isso. Então, às vezes, os alunos sofriam um monte e a gente não tinha ideia, porque na sala de aula nem todos incomodavam, às vezes tinha uns mais que eram mais tranquilos, assim, né? Mas eles sofriam muito em casa. Eu fui sabendo justamente por causa da meditação, do grupo de meditação, eu fazia no intervalo, porque era quando eles entravam em contato com o seu sentimento, né? E vinham conversar. Então, eu sempre digo assim que eu gostaria de ter sabido mais coisas naquela época, né? Talvez tivesse condição até de ajudar mais, né? Mas a gente faz o que pode, né? E isso essa questão assim que a gente falou antes, né? Da empatia, né? Deles conseguirem perceber no outro, né? Os mesmos tipos de sentimento, mesmo tipo de problema. Isso aí, para trabalhar compaixão, né? Para trabalhar a equanimidade, como se diz, né? Realmente conseguir se equilibrar nessas coisas, equilibrar o sentimento, não julgar o outro,
nossa, tem muitas maneiras de se trabalhar essas coisas, né? E que bom que tem a pedagogia sistêmica e tudo. Eu não sei quase nada de pedagogia sistêmica, né? Eu me lembro de ter lido esse livro, mas eu fiz algumas constelações, assim, então esse funcionamento da constelação eu conheço, né? E gosto. É Quando eu isso. falei, quando eu falei da meditação, eu vi que a Maria deu um sorriso. Eu nem sabia o que que era, Maria, mas eu notei o sorriso. Foi bastante tempo, assim. Eu consegui ter um grupo de meditação na escola, no intervalo, porque eu trabalhava de tarde e de noite. E a gurizada eles ficavam na sala, porque eu ensinava a meditar durante a aula, né? Então fazia uma mostrinha assim, e depois quem quisesse participava do grupo. Anos eles participavam, né? E aí chegava o pessoal da noite e chegava antes para poder participar da meditação. Era muito interessante. Funcionou Aqui, muito tempo. Foi muito bom. aqui em Cachoeirinha, nós temos um espaço que é o Tancredo Neves, que é com educação ambiental, e lá tem espaço para meditação. E as crianças vão até esse espaço para meditar. As escolas do município têm uma pessoa, né, uma professora de meditação, e as crianças eu falo porque é a minha realidade, mas os alunos em geral, tá? De todas as escolas do município, tem esse espaço que, quando consegue condução, né, que aí é a questão, mas quando tem ônibus, as turmas, as escolas do município, claro que tem que ser agendado, né? Mas eles vão ter esse espaço e tem uma professora responsável por esse trabalho de meditação aqui no município. É muito legal. No ano passado, agora não está tudo parado, mas no ano passado, essa professora foi na nossa escola e ela fez meditação desde as crianças mais pequenas, os menores são a partir do maternal, são a partir de 2 anos, a partir de 2 anos, e lá na realidade da educação infantil é de 0 a 6 anos, né? A partir de 2 anos, as turminhas já faziam a meditação. Claro que era uma coisa adaptada, isso é bem interessante de repente, por isso que eu digo que a nossa criatividade é infinita. Ela trazia, assim, alguns animaizinhos, alguns bichinhos, né? Agora a gente vai fazer a respiração da onça. Aí pegava um bichinho da onça, a onça faz assim, a onça faz assado, e fazia algumas brincadeiras com eles. Agora a gente vai fazer a respiração da coruja, a respiração não sei do que. Ela trazia alguns bichinhos para estar despertando o interesse deles, né? Era bem interessante, eles adoraram. Legal. Tem o Centro Budista aqui em Viamão, tem uma escola, né? E eles estão estruturando ainda a pedagogia da escola, e eles fazem meditação com as crianças direto, né? E justamente para isso, assim, para a criança se observar o que está sentindo, né? Como é que eu estou me sentindo em relação a isso que me aconteceu hoje, né? Às vezes as crianças brigam e tudo, né? E mesmo que seja uma ideia assim, uma escola de pasmas, né? Nem sempre a gente consegue, né? Então as crianças brigam com os outros e é muito bonito assim, porque a partir do processo da meditação, eles identificam, né? Então, por que que eu estou brigando, né? Os professores orientam nesse sentido, né? Então, por que eu estou brigando com o outro, né? O que em mim não está bem para eu estar brigando com o outro, né? Então, eles têm atitudes diferentes, assim, que a gente não está acostumado a ver por aí, né? Então, quando uma criança briga com outra e vai lá e bate no outro, aí todos os coleguinhas vão lá e abraçam aquele que bateu, porque se ele precisou agredir o outro, é porque ele não está feliz, né? Alguma coisa aconteceu com ele, por isso que ele precisou agredir o outro, né? Então, devagarinho, eles vão introduzindo esses conceitos, assim, né? E a meditação é um dos trabalhos, né? Para se dar conta disso, assim, né? Mas o que tu está sentindo agora, né? Em que lugar tu está sentindo isso, tá? E aí também usam os animais, tem uma yoga dos animais também, como é que os bichos se espreguiçam e tudo, né? Porque com a criança pequena tu tem que voltar completamente para o corpo, assim, né? Não tem outra maneira, né? Tem que ser bem concreto, né? Mas com adolescente não, tu já pode viajar mais e tudo, é muito bom. A minha experiência era com adolescentes, né? Eu não trabalhava com criança pequena, assim, era mais
tinha mais identificação com ele. Mas eu conheço um trabalho bem bonito aí também, de meditação com criança pequena. É muito bacana. Legal. Obrigada. Coisa boa, né? Maravilha. Sou bem grata aí pela presença de vocês, essas contribuições que vocês trouxeram para a nossa noite, para enriquecer mais, porque a pedagogia sistêmica, ela é uma pedagogia que ela não se esgota nela, ela acolhe tudo, ela acolhe meditação, ela acolhe qualquer tipo de coisa que venha contribuir. E nesse livro, na sequência, mais na frente, ela fala a respeito disso, né? E ela fala a respeito de trabalhar com a imaginação, ela fala de meditação, de hipnose, até hipnose ela fazia com os alunos, porque ela também estudou hipnose, né? Então ela foi incluindo as coisas, né? Muito interessante. É o laboratório dela. É o laboratório. É muito interessante isso, a gente poder ter isso, né? De poder ter essa abertura para fazer essas coisas em sala de aula com os alunos. E eles adoram. Tá sem microfone. Maria, microfone. É isso mesmo, eles adoram esse tipo de experiência, né? Eles enchem o saco muito rapidamente daquela aula formalzinha e tudo, né? Então, tudo que tu apresenta... muito mais. E tudo que tu apresenta, que eles entram em contato com o próprio sentimento, eles gostam, porque eles não têm oportunidade de falar, né? Me lembro da gurizada dizendo assim, porque é difícil conseguir silêncio, né? Silêncio na mente mesmo é uma coisa complicada, não é tão simples assim, né? E aí eles diziam, professora, agora eu fico em silêncio em casa, né? A casa pode estar pegando fogo e eu consigo, mesmo no barulho, tipo, abstrair, eles não usavam essa palavra, né? Mas abstrair o ruído externo e ficar voltado para dentro de mim, percebendo as coisas. Então, é muito interessante conseguir treinar isso, né? E justamente são ferramentas da pedagogia, né? São ferramentas que tu pode usar e não se sabia, não se tinha acesso a tanta coisa, né? Agora está muito bom nesse sentido, assim, né? Está muito aberto, né? Tudo. Mas é isso. E como nós, professores, precisamos disso, né? Porque não é só os alunos que precisam silenciar a mente, silenciar o coração e se permitir, né? Se permitir sentir paz, se permitir... Por isso que é um trabalho de formiguinha mesmo, porque para eu poder propor um trabalho desses, eu tenho que estar aberta para esse trabalho, eu tenho que, de alguma maneira, já ter vivenciado isso dentro de mim. Pelo menos saber um pouquinho mais do que eles, para poder ensinar o primeiro passo. Depois eles podem superar, e é bom que supere mesmo, né? Mas pelo menos o primeiro passo, mostrar onde é que está a porta, ter uma chavezinha para o primeiro cadeado ali. Queridos, mais alguém quer falar alguma coisa? Não, só dar boa noite, que eu vou precisar sair. Vamos sair todos. Já tem uma criança aqui me esperando. Eu estou vendo que tem uma ali, mãe. Estava dando um tchauzinho aqui para ele. Uma hora ali eu vi que ele deu um tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Aproveitar para convidá-las. Viu, Ângela? Vou te convidar também. Amanhã eu tenho um grupo de constelação online. Quem quiser participar, depois me chama, que aí eu mando o link para vocês. Eu estou lá naquele grupo de constelação sistêmica. No meu? É com você, sim. Eu estou lá. Então viu? Tá. Amanhã a gente tem um encontro. Ok. Beijo. Até mais. E aí, Beijo, nesse grupo, como eu fico sabendo? Lá por o seu também? Eu mando o link lá. Ok. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. De coração, porque bate aquele coroço de abacate. Vai salvar isso aí? Vai botar no YouTube? Fábio, só Jesus salva. Não, eu vou salvar. Jesus te ajude a salvar esse vídeo, então. Jesus sempre ajuda. Já tá
tá no YouTube e eu tô gravando sim. Tá, então tá. Tá. Já tá lá, então. Beijo, Beijo. até mais, então. Tchau. Até mais. Tchau.